Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai resolver mais 6 questões acerca de Química Geral. Espero que todos possam ficar comigo até o final e que eu possa contribuir de alguma forma para o conhecimento de todos. Ok? Questão 6. Sim, essa aula aqui é uma continuação da aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, eu aconselho que dê uma passada lá. Aqui ou aqui? É aqui. Aqui vai estar um card, tá? Que vocês podem conferir lá, dar uma passada e voltar para cá. Show. Então, vamos lá, questão 6. Quando o cloreto de sódio é adicionado a uma solução de nitrato de prata, nitrato de chumbo ou nitrato de cálcio, em qual ou quais casos forma-se um precipitado? Então, o cloreto de sódio ele vai ser adicionado em 3 soluções, né? Vou separar aqui, 3 soluções. A primeira solução vai ser a solução de nitrato de prata, a segunda solução vai ser a solução do nitrato de chumbo e a terceira solução vai ser a solução do nitrato de cálcio. Quando eu adiciono esse composto, no caso, né, o cloreto de sódio, nessa solução, o cloreto de sódio ele vai se dissociar. Aqui está o que eu achei na web. Complicado. Formando Na+, e Cl-. Mesma coisa para cá, Na+, Cl-. Na+, Cl-. Só que esses íons aí, né, eles não vão estar sozinhos na solução. Tanto o nitrato de prata, como o nitrato de chumbo, como o nitrato de cálcio, eles também vão se dissociar nos seus respectivos meios. Então, aqui a gente vai ter esses íons, e além desses íons a gente vai ter a prata, né, na forma iônica, e o nitrato. Aqui, mesma coisa, o chumbo, na forma iônica, e o nitrato. E aqui também, o cálcio na forma iônica e o nitrato. Show. Então, essa aqui são os íons que estão na solução, né? E a gente quer saber qual os produtos formados que vão ser essencialmente um precipitado. Então, para a gente saber os produtos formados que serão precipitados, a gente tem que fazer a combinação desses íons. Sendo que essa combinação deve resultar em um produto diferente do que eu tinha anteriormente. Ou seja, eu não posso formar novamente o nitrato de prata, não posso formar novamente o nitrato de chumbo e não posso formar novamente o nitrato de cálcio. E também não posso formar o cloreto de sódio. Então, a combinação que eu vou fazer desses elementos aqui vai resultar em um produto diferente do que eu tinha antes. Para a gente fazer isso, uma forma mais eficiente é fazer o cruzamento das cargas aqui, ó. Tá? Onde a gente vai obter o quê? Vou usar uma cor diferente de vermelho, né? A gente vai obter o cloreto de prata. Perceba que o cloreto de prata eu não tinha antes, né? Em nenhuma das soluções. Então é um produto novo. A gente depois vai analisar se esse cloreto de prata ele é solúvel ou insolúvel. Além do cloreto de prata, eu também vou formar o nitrato de sódio. Então, nitrato de sódio. Percebam que o nitrato de sódio vai ser formado em todos aqui. Então, eu vou colocar logo aqui para economizar, né? Tempo. NaNO3. Pronto. Então, na segunda solução, eu vou formar, além do nitrato de sódio, que eu não tinha antes, eu vou formar também o cloreto de chumbo. Cl2. E o cloreto de cálcio. Pronto. Então, essas são as substâncias que serão formadas, diferentes das substâncias que eu tinha inicialmente. Ok, então eu tenho que saber quais dessas substâncias aqui são insolúveis. Eu vou começar analisando a substância que está presente em todas as soluções, que no caso é o nitrato de sódio. Tá? E como é que eu vou fazer essa análise? Eu vou utilizar o esquema que eu mostrei para vocês na última aula, que foi um esquema que eu fiz,
que a gente pode identificar se a substância é solúvel ou insolúvel em meio aquoso, que é esse esquema aqui. Então, o esquema se baseia no seguinte: após fazer 4 perguntas, a gente vai ter uma resposta definitiva da natureza da substância. Vou começar com o nitrato de sódio, ok? Tem família 1A no nitrato de sódio? E eu já respondo para vocês, né? Sim, tem família 1A. Tem o sódio aqui, ó. O sódio é da família 1A. Então, se tem família 1A, é com certeza solúvel. Logo, eu sei que não pode ser o nitrato de sódio nas alternativas. Se bem que nem tem nitrato de sódio aqui, né? Então, eu já poderia excluir só olhando para as alternativas. Mas, como eu estou querendo mostrar passo a passo, né? Então, eu fiz o... eu descobri a natureza dessa substância. Próxima substância. Vou começar com... eu vou analisar uma por uma, né? Dá para fazer isso em todas, para não ficar muito extensa a aula. Então, no cloreto de prata, tem família A? Não tem. Cloreto de chumbo, tem família A? Não tem. Cloreto de cálcio, tem família A? Não tem. Próxima pergunta. Tem carbonato, cromato, fosfato ou sulfeto? Não tem carbonato, não tem cromato, não tem fosfato, não tem sulfeto. O mesmo para cá e o mesmo para cá. O que eu tenho aqui é um haleto em todos. Em todos é um haleto. Ok? Próxima pergunta. Tem sulfato de tarará, tarará, tarará? Não tem sulfato. O que eu tenho é um haleto. Última pergunta. Tem sulfato ou haleto de prata, chumbo ou mercúrio 1? A gente vai ver. Tá. Então, eu tenho um haleto. Ok. Mas é haleto de prata, chumbo ou mercúrio 1? Olha, esse aqui é um haleto de prata. Se é um haleto de prata, então é insolúvel. Esse aqui é um haleto de chumbo. Se é haleto de chumbo, então é insolúvel. E esse aqui é um haleto, mas não é haleto de prata, nem de chumbo, nem de mercúrio 1. Então a resposta para essa pergunta aqui é não. Se é não, é provavelmente solúvel. Então a gente vai considerar isso aqui como sendo solúvel. Logo, a resposta correta, utilizando esse esquema aqui, né? E sabendo que essas duas substâncias aqui são diferentes das substâncias que eu tinha inicialmente e são também insolúveis, levando em consideração tudo isso, a resposta correta é a letra A. E arrasamos. Próxima questão. Questão 8. Quantos mililitros de solução 1 mol por litro? Quantos mililitros de solução na concentração de 1 mol por litro de hidróxido de cálcio são necessários para fornecer 0,05 mol de hidróxido de cálcio? Então, para responder essa questão, é só fazer a regra de 3 simples. Onde a gente vai ter 1 mol, tá? 1 mol, como está aqui dizendo, ó, 1 mol de hidróxido de cálcio, 1 mol de hidróxido de cálcio, a cada 1 litro de solução, no caso 1000 mililitros. E por que eu transformei em mililitros? Porque a questão quer em mililitros. Então, se 1 mol de hidróxido de cálcio está presente em 1000 ml de solução, 0,05 mols de hidróxido de cálcio estarão presentes em quantos litros de solução? Ou melhor, ml de solução, mililitros. A pergunta é essa. Então, 0,05 mol de hidróxido de cálcio estarão presentes em x ml de solução. Só fazer agora a continha. 0,5 vezes 1000 vai dar 50, né? Então, x é igual a 50. E a resposta é a letra C, de casa. Beleza? Próxima questão. Vamos lá, questão 9. Um ácido sulfúrico é derramado sobre uma bancada de laboratório. Ele pode ser neutralizado pulverizando-se bicarbonato de sódio e lavando-se a solução resultante. O bicarbonato de sódio reage com o ácido sulfúrico da seguinte maneira. E aí a gente tem uma reação química aqui. Então, basicamente é o seguinte. O cara derramou ácido sulfúrico. E ele quer tirar aquele ácido sulfúrico ali, porque ele não pode pegar o ácido sulfúrico com a mão, né, e sair retirando. Então, ele vai utilizar uma reação para retirar aquele ácido sulfúrico. E a reação que ele vai utilizar é uma reação de neutralização. Adicionando bicarbonato. O bicarbonato vai reagir com o ácido sulfúrico, formando um sal mais CO2 mais água, né?
Como forma CO2, vai haver uma efervescência ali. É basicamente isso que ele está falando. Ok. Eu não sei se eu li essa parte, eu esqueci. Tá. Vou ler novamente, né? Se eu não li. O bicarbonato de sódio é adicionado até que cesse a efervescência devido à formação de CO2. Então, como eu falei, vai haver uma efervescência porque está sendo liberado CO2, né? CO2 está na forma gasosa, então vai ficar aquelas bolinhas. E a pergunta agora efetivamente é: se 100 ml de ácido sulfúrico, na concentração de 6 mol por litro, foi derramado, qual é a massa mínima de bicarbonato que deve ser adicionada à quantidade derramada para neutralizar o ácido? Então, ele quer saber a massa mínima. A massa mínima, né, diz respeito ao seguinte: quando a gente fala de massa mínima, é a massa que eu devo adicionar ali para que toda a substância reaja com a substância que eu adicionei. Em outras palavras, assim, menos confuso. Tem lá uma certa quantidade X de ácido sulfúrico, certo? E digamos que para essa quantidade X de ácido sulfúrico, eu preciso de uma quantidade Y de bicarbonato. Então, se eu adicionar Y mais 3, não vai ser a quantidade mínima, porque a quantidade mínima é Y, para que reaja completamente com ácido sulfúrico. Então, eu tenho que encontrar a quantidade mínima de bicarbonato nessa situação aqui. Para isso, eu vou escrever algumas informações aqui para organizar a questão e depois a gente vai efetivamente resolver ela. Tá, então eu tenho 100 ml, né, 100 ml de ácido sulfúrico, que eu derramei lá na mesa. Esse ácido sulfúrico estava numa concentração de 6 mol por litro. Tá? 6 mol por litro. Eu tenho uma reação química aqui, né? E essa reação química me diz a relação estequiométrica entre as substâncias. Ok. E só, né? De informações que a gente pode tirar daqui é só isso. Ele está pedindo com a massa. Ok, então a gente vai fazer a regra de 3, né? Olha, eu sei que 6 mols de ácido sulfúrico estão presentes em 1 litro de solução. Então, 6 mols estão presentes... 6 mols de quê? De ácido sulfúrico, né? De ácido sulfúrico. Estão presentes em 1 litro de solução. Show. Então, em 100 ml, quantos mols de ácido sulfúrico eu vou ter? Tá? Em 100 ml. Como eu estou trabalhando com unidades diferentes, eu vou ter que converter isso aqui. Então, eu vou transformar isso aqui em ml. 1 litro são 1000 ml. Show. Então, igual a X. Aqui eu vou encontrar a quantidade de mols de ácido sulfúrico que eu vou ter em 100 ml de solução. E por que eu estou fazendo isso? Porque encontrando a quantidade de mols que eu tenho aqui e sabendo a relação estequiométrica da reação, eu posso saber quanto de massa eu vou precisar adicionar para neutralizar essa quantidade de mols de ácido sulfúrico. Ó, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, né? No caso, vocês vão ver, e eu vou fazer. Então, fazendo essa continha, né, a gente pode cortar aqui, vai ficar x, né? X que é igual a 6 por 10. 6 por 10. 6 por 10 é igual a 0,6. Então, x é igual a 0,6. Ok. Então, quer dizer que em 100 ml de ácido sulfúrico eu tenho 0,6 mol de ácido sulfúrico. Beleza. Essa informação vai ser importante. Olhando para a reação química, eu sei que 2 mols de bicarbonato reagem com 1 mol de ácido sulfúrico. Então, 2 mols de bicarbonato. Isso aqui tem ácido sulfúrico também, tá? Aí a gente corta ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. É que eu esqueci de colocar. 2 mols de bicarbonato vão reagir com 1 mol de ácido sulfúrico. Ah, como é que tu sabe disso, Victor? Olhando para a reação. Olhando para os coeficientes estequiométricos. Aqui tem 1 e aqui tem 2. Então, caramba, que H horrível, meu Jesus amado. H2SO4, ok.
Então, se 2 mols de bicarbonato reagem com 1 mol de ácido sulfúrico, 0,6 mols de ácido sulfúrico vão reagir com quantos mols de bicarbonato? H2SO4. Vão reagir com quantos mols de bicarbonato? Tá? A minha regra de 3 agora está falando isso para mim. Tá? Em relação a mols. Mas, na questão, eu não quero mols, eu quero massa. Então, eu vou ter que transformar essas variáveis aqui para massa. Variáveis não, essas unidades para massa. Eu sei que 1 mol de bicarbonato equivale a quanto de... Peraí, ainda. É isso mesmo. 1 mol de bicarbonato equivale a quanto em massa? Olhando para a tabela periódica, eu vou descobrir que 1 mol de bicarbonato é equivalente a 84 gramas de bicarbonato. Show! Então, aqui eu posso cortar essa unidade com essa unidade, então eu só vou precisar substituir a unidade de mols do bicarbonato. Fazendo a continha, eu vou encontrar aqui x é igual a 0,6 vezes 84 vezes 2. Tá? 0,6 vezes 84 vezes 2. X é igual a 0,6 vezes 2 dá 1,2 vezes 84. Então, ó, daqui a gente pode fazer algumas previsões, né? Ó, 84 vezes 1 dá 84, tá? Então, eu sei que minha resposta é com certeza maior do que 84, porque se é 1,2 é maior do que 1. E eu sei que multiplicando 84 vezes 1 é 84. Então, olhando para as alternativas, eu sei que a minha resposta pode ser duas delas, né? Não pode ser a D, não pode ser a I, não pode ser... Eita. E não pode ser a B. Só pode ser a C ou pode ser a A. Mas eu sei que vai dar um valor próximo de 84. Então eu sei que não pode ser a C, porque a C é 35.280. Então não pode ser a C. Então eu vou escolher a C. Sobrou só a A, né? Que é a resposta correta. Eu não vou fazer essa continha não, porque se você pode fazer previsões, faça. É melhor, vai economizar tempo. Próxima questão. Questão 10. Uma amostra de 25 gramas de composto de Jardin foi analisada para cloreto. A amostra foi dissolvida em água e o cloreto foi precipitado como cloreto de prata. Então, falando mais devagar, né? A gente tinha uma amostra e essa amostra tinha 25 gramas. Ok. Essa amostra de 25 gramas foi dissolvida em água e o cloreto foi precipitado como cloreto de prata. Ou seja, na amostra tinha cloreto e o cloreto da amostra, após ser dissolvido, no caso, após a amostra ser dissolvida, o cloreto se transformou em cloreto de prata e se precipitou. É isso. Obteve-se 2 gramas de precipitado seco. No caso, esses 2 gramas de precipitado seco está fazendo referência ao cloreto de prata. Ok. Calcule a porcentagem de cloreto na amostra. Então, ele quer saber a porcentagem de cloreto. Show. O primeiro passo para resolver essa questão é saber a fórmula molecular do cloreto de prata. Então, a fórmula molecular do cloreto de prata é assim. Olhando para o composto, olhando para esse sal, eu sei que a cada 1 mol de cloreto de prata, eu tenho 1 mol de cloreto. Por quê? Por causa da relação do coeficiente estequiométrico com o índice. Ok? Se fosse, sei lá, cloreto de cálcio, eu teria que a cada 1 mol de cloreto de cálcio, a gente teria 2 mols de cloreto. Tá? Se fosse cloreto de alumínio, a cada 3 mols de cloreto, eu tinha 1 mol de cloreto de alumínio. Enfim, como aqui é só 1 mol para 1 mol, então é mais fácil, né? De buenas, de buenas, de buenas. Então eu vou escrever aqui, ó. Eita, menino, que desgraça foi essa? 1 mol de cloreto de prata. Quem quiser me doar uma mesa digitalizadora, eu estou aceitando, tá? 1 mol de cloreto de prata se relaciona com 1 mol de cloreto. 1 mol de cloreto. Então,
Tá. Se 1 mol de cloreto de prata está para 1 mol de cloreto, 2 gramas de cloreto de prata estão para quantos gramas de cloreto? Tá? A gente vai ter que encontrar esse resultado aí. Só que aqui está em mol e aqui está em mol, então eu tenho que transformar mol para gramas. Eu sei que a massa molar do cloreto de prata é 143,32. E a massa molar do cloreto é 35,4 aproximadamente, né? Fazendo os cálculos, a gente vai ter o seguinte: 2 gramas, né, vezes... Não é 2 gramas não, na verdade, porque eu vou cortar grama com grama aqui, né? Já que aqui é 143 gramas, vou cortar grama com grama, e aqui vai estar em gramas. Então, vai ser 2 vezes 35,4 gramas. Enfim, mas eu não vou colocar as unidades aqui não, porque isso vai atrapalhar tudo. Saibam que o final vai ser em gramas, porque vai ser a única unidade que vai sobrar aqui. Então, 2 vezes 35,4 dividido por 143,32 é igual a x. Show. Show de bola. Tá. Então, com esse x aqui, eu vou saber a massa do cloreto presente em 2 gramas do precipitado seco. Até rimou. E o precipitado seco é o cloreto de prata. Fazendo esse cálculo, né, eu vou fazer aproximações aqui, né, porque eu estou vendo aqui que os resultados, esse aqui é muito próximo desse, ó, e esse é muito próximo desse. Tá, eu não vou fazer aproximações não, então. Vai ficar 35,4 vezes 2, vai dar 70,8. Né? 70,8 dividido por 143,32. Então, isso aqui vai dar um número quebradérrimo mesmo. A gente vai ter que fazer essa conta. Tá, eu vou fazer a calculadora aqui e eu volto com o resultado. O resultado disso aqui é 0,49 aproximadamente. Tá? 0,49. Só que isso aqui não é a resposta, né? Não é a resposta. Se aqui tivesse uma alternativa com 0,49%, muita gente ia marcar essa alternativa. Só que ainda não é a resposta. Por quê? Porque ele quer saber a porcentagem. Aqui eu tenho a quantidade de gramas de cloreto. Tá? Mas, como ele quer saber a porcentagem em relação à amostra, eu tenho que relacionar essas massas. Ou seja, 0,49 gramas de cloreto estão presentes em 25 gramas de amostra. Né? Não vou colocar as unidades não, vai. 25 gramas de amostra. Então, qual é a porcentagem de cloreto na amostra? Ora, é só eu transformar isso aqui para porcentagem, ou seja, dividir por 100. Para eu transformar isso aqui em porcentagem, basta eu multiplicar por 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Porque fazendo isso, eu vou encontrar aqui por 100, né? Que é a porcentagem por 100. Então, 0,49 vezes 4 vai dar, deixa eu ver, aproximadamente 1,975. É isso mesmo, 1,975. Tá. Dividindo isso aqui por 1000, eu vou encontrar 1,975, que é a resposta correta, letra A. Show? Vamos fazer a continha? Para não ficar assim, ele não fez a continha, já que eu fiz aqui calculadora, né? Vou fazer a continha. Como é que eu faria essa continha? Eu faria o seguinte, eu faria 0,4 vezes 4 mais 0,09 vezes 4. 0,4 vezes 4 dá quanto? Dá 1,6. E 0,9 vezes 4 dá quanto? Dá 9 vezes 4, dá 9, 9, 18, 18, 18, 36. Então vai ficar 0,36. Show? Então, juntando isso aqui, vai ficar 1,96.
E eu sabia que a resposta era a letra A, né? Por isso que eu coloquei 1,975. Então, a resposta correta é a letra A. E porque aqui, assim, eu fiz aproximações, né? Eu fiz aproximações e tal. Mas se você fosse fazer continha por continha, você encontraria aproximadamente isso. Tá? Resposta correta, letra A. Questão 11. Uma solução aquosa de íons de níquel oxidará cada um dos seguintes metais, exceto. Então, vejam bem. Para responder essa questão, a gente tem que olhar para a fila de reatividade. Eu já preparei aqui de antemão nessa fila, porque da última vez que eu escrevi ficou uma garrancheira, uma desgraça. Então, olhando para essa fila, a gente percebe que os elementos que estão à esquerda, eles possuem a maior reatividade do que os elementos que estão à direita. E os elementos que estão à direita vão oxidar os elementos que estão à esquerda. Ou seja, o níquel, né, ele vai oxidar o cobalto. O estanho vai oxidar o níquel. O chumbo vai oxidar o estanho. E por aí vai. E os elementos que estão à esquerda em relação à direita serão oxidados. Então, lendo a questão de novo, só que com mais calma, a gente tem o seguinte. Uma solução aquosa de íons de níquel oxidará cada um dos seguintes metais. Então, o níquel ele vai oxidar. Como o níquel ele vai oxidar, então significa que todos esses metais aqui, eles vão estar à esquerda do níquel, porque eles serão oxidados pelo níquel, exceto um desses metais. E esse metal que não está à esquerda do níquel, ou seja, que não vai ser oxidado pelo níquel, vai ser a resposta correta. Então, olhando para as alternativas e levando como referencial o níquel aqui, né, a gente tem a alternativa A, o potássio. Bom, o potássio está na família 1A, então eu sei que o potássio está à esquerda. Logo, se o potássio está à esquerda, o potássio vai ser oxidado pelo níquel. Não é isso que a gente quer. Cromo. Cromo, ele está aqui, ó, à esquerda do níquel. Novamente, também não é o que a gente quer. Estanho. O estanho está à direita do níquel. Como está à direita do níquel, então a resposta correta é o estanho. Mas vamos para a próxima. Bário. Bário está na família o quê? Está na família 1A. Então, o bário, ele é oxidado pelo níquel. Então, não pode ser o bário. E o alumínio, faltou aqui o alumínio, ó. O alumínio estaria aqui, tá? O alumínio está à esquerda do níquel, então o alumínio também não poderia ser. A resposta correta, a alternativa C, de casa. Próxima questão. Questão 12. Uma solução aquosa de um soluto desconhecido é testada com papel tornassol e descobre-se que ela é ácida. A solução é fracamente condutora comparada com a solução de NaCl de mesma concentração. Qual das seguintes substâncias poderia ser a substância desconhecida? Aí ele me dá aqui 6 opções. Ok. Então, eu sei que a substância é ácida e é fracamente condutora. Olhando para as alternativas, eu já posso fazer algumas exclusões aqui. Por quê? Olha a F aqui, ó. A F, eu já excluí já, né? A F é uma base. Se a F é uma base, eu posso excluir, porque a substância desconhecida é um ácido. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui, ó. Amônia. Amônia também é uma base, né? Então eu posso excluir. O C aqui, ó. O C, ele é um sal, não é um ácido. Então eu posso excluir. E o A? O A é uma cetona, né? Composto orgânico. Então eu posso excluir também. Sobrou só duas opções, que é a D e a E, tá? Que são dois ácidos. Então, como critério de desempate, eu vou utilizar a força de condução de eletricidade. Levando em consideração que um ácido forte, ele é um bom condutor de eletricidade e um ácido fraco é um péssimo condutor de eletricidade, então eu tenho que ver dessas alternativas aqui qual é um ácido forte e qual é um ácido fraco. Por quê? Porque um ácido forte, ele se ioniza mais, né? Vai formar mais cátions e mais ânions. Como ele se ioniza mais,
vai permitir que haja uma maior corrente ali, porque vai ter mais íons, entendem? Um ácido fraco, em contrapartida, ele não vai se ionizar muito. Como ele não vai se ionizar muito, não vai formar uma corrente. Por isso que ele conduz pouca eletricidade. Então, entre a D e a E, o ácido mais fraco aqui, que no caso é o ácido que conduz fracamente a eletricidade, é a alternativa D. Tá? A alternativa D. Então, a resposta correta é a alternativa D. E aqui a gente acaba. Tá? Espero que todos tenham gostado e até a próxima resolução.